Nesse vídeo eu vou te falar de forma simples o que faz um perito judicial, e eu vou te contar alguns casos em que eu já atuei para você entender o tipo de situação que aparece na prática. Primeiro, eu vou te falar de forma rápida a definição legal, depois eu vou dar alguns exemplos hipotéticos, e no final eu vou falar de alguns casos em que eu já atuei e quanto foi de honorários que eu recebi em cada um deles, para vocês terem noção de como é que é a atuação na prática e como é que é a remuneração também. De forma objetiva, o Código de Processo Civil, ele define o perito como auxiliar técnico do juiz. Então, nos casos em que o processo ele demanda alguma dúvida técnica, algo que o juiz, por mais que ele tenha um conhecimento muito profundo em direito, ele não consiga compreender sozinho, aí ele nomeia um especialista para sanar as dúvidas daquele processo. Esse especialista, no caso, é o perito judicial, e ele pode ser engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, pode ser médico, dentista, qualquer profissão que tenha relação com o tema que está sendo discutido naquele processo. Então aí o perito analisa o caso, ele faz uma vistoria quando é necessário e ele emite um laudo. Esse laudo ele é uma das principais peças que vão ser utilizadas pelo juiz para formar o convencimento dele e emitir a sentença final. Então vamos lá, vou dar um exemplo prático aqui na área de engenharia, que é a área que eu atuo. Vamos supor que o muro de uma casa desabou e aí essa pessoa ela entra na justiça porque está dizendo que a obra do vizinho foi que causou o desabamento do muro dele. E aí ele entra na justiça contra o vizinho pedindo indenização. E aí o vizinho, por sua vez, lá no processo judicial, fala que na verdade o muro dele foi construído fora de norma técnica, que já estava com a estrutura comprometida antes do início da obra e que a culpa não é dele. E aí cada um desses dois apresenta um laudo técnico de engenheiro, traz argumentos técnicos e o juiz fica sem saber como é que ele toma a decisão nesse caso, porque ele não consegue avaliar tecnicamente qual é o parecer técnico que está mais correto ou alguma coisa nesse sentido. Então o que é que ele faz nesse caso? Ele nomeia um perito engenheiro civil. As partes fazem uns questionamentos e aí esse profissional nomeado pelo juiz de forma imparcial, ele elabora um laudo sobre o caso, responde os quesitos que foram levantados pelas partes e pelo juiz, elabora um laudo para o juiz utilizar esse documento para tomar a decisão final. E muita gente imagina que a perícia judicial vai ser sempre algo muito complexo. No caso da engenharia vai ser, vai revisar um projeto estrutural de um prédio que desabou, vai analisar o caso de uma barragem que rompeu. E assim, não é que esses casos não existam, eles existem, mas a maioria dos casos que acontecem, eles são patologias simples de edificações. Vão ser uma infiltração, uma fissura, uma avaliação de imóveis, algo nesse sentido. E para te mostrar como isso acontece na prática, eu vou contar aqui 2 casos reais que eu atuei recentemente e vou aproveitar e falar quanto é que foi que eu recebi de honorários em cada um deles, para vocês entenderem como é que é o caso real e a remuneração. O primeiro foi o seguinte, tinha uma clínica médica, ela ficava no térreo de um prédio residencial. Então ela ficava no pavimento térreo, aí tinha um edifício residencial todo em cima. E aí teve uma infiltração na clínica e eles perderam alguns equipamentos e ficaram um tempo sem conseguir funcionar por conta da reforma e tudo. Foi um grande prejuízo para a clínica. E aí ela entrou na justiça contra o condomínio, porque alegou que essa infiltração que teve na clínica, justamente, foi por conta de um serviço que o condomínio fez na área de lazer. E aí ela acionou o condomínio na justiça para indenizar elas nesse prejuízo. E aí o condomínio, por sua vez, né, ele contratou um profissional de engenharia e foi se defender falando que não, que a infiltração que ocorreu na clínica, na verdade, não teve nada a ver com o serviço que ele executou, foi ocasionada por conta da obra do prédio vizinho. E aí ficou nesse impasse, né? O juiz, analisando as situações aí, ele não conseguia ter o conhecimento técnico para identificar quem é que estava falando a verdade ou não, e aí ele nomeou um perito no caso. Nesse caso eu fui o perito nomeado, e assim, não foi um trabalho muito complexo. Você pega o processo, ele já vem muito instruído, cada uma das partes já tinha contratado um profissional, então já tinha muito argumento, já tinha muita coisa ali. E aí foi um trabalho tranquilo de fazer, fiz uma vistoria lá no local. Nesse caso eu até comprei um livro sobre infiltração e tal, para conseguir fundamentar melhor, dei uma lida nas normas técnicas e consegui entregar um laudo que foi homologado pelo juiz, as partes até pediram algum esclarecimento adicional depois, mas foi bem tranquilo. E pra vocês terem noção do tempo assim que eu gastei para fazer, eu marquei a vistoria para um sábado de manhã. Eu fiz a vistoria no sábado de manhã, sábado à tarde e domingo eu terminei o laudo, na segunda eu dei uma revisada e protocolei. E nesse caso aí o valor de honorários que eu recebi foi R$ 9.680. Outro caso foi o seguinte, o cara comprou um apartamento de uma dessas grandes construtoras aí e a entrega atrasou uns 2 anos. E aí ele entrou na justiça pedindo indenização sobre isso. E aí o juiz determinou que ele tinha direito a ser indenizado e que o valor seria de acordo como se o apartamento tivesse locado. Então ele seria indenizado por esse período de atraso com o valor do aluguel desse período inteiro. Só que aí, para definir o valor do aluguel, ficou nesse impasse, porque a construtora falou que era mais ou menos R$ 1.500 por mês, o cara falou que era R$ 2.500 por mês, e aí isso ao longo de 2 anos dava uma diferença considerável, e o juiz não tinha como dizer quem estava certo e quem estava errado. E aí ele precisava de um perito avaliador de imóveis para dizer a ele qual seria esse valor. E aí ele me nomeou, no caso, para fazer a avaliação de imóveis urbanos, pode ser ou engenheiro civil ou um corretor ou com especialização específica. E aí ele me nomeou no caso só para definir quanto é que era o valor do aluguel naquele caso.
No caso de avaliação de imóveis, é uma disciplina que nem todo engenheiro vai saber, porque na faculdade às vezes tem como eletivo ou então nem tem. Mas assim, é uma coisa tranquila de aprender. Na internet aí tem vários cursos aí que cerca de R$ 500 aí o valor do curso, você consegue aprender de forma tranquila como é que faz esse trabalho. E assim, foi isso. E aí era só para determinar o valor do aluguel. Nesse caso, o valor dos honorários foi cerca de 6.820, foi 6.820. E eu lembro que eu marquei a vistoria para uma sexta-feira de manhã, aí eu fiz a vistoria na sexta-feira de manhã, fui trabalhar normal, e fiz o laudo no sábado, no domingo, na segunda-feira protocolei. Com esses casos reais, então deu para entender direitinho o que é que faz um perito, né? De forma bem direta, ele vai ser o braço técnico do juiz. E aí ele pode ser qualquer profissão, né? Engenheiro civil, dentista, médico, qualquer caso, qualquer profissão que seja que tenha o conhecimento técnico necessário para elucidar aquele caso ali em questão. Se era isso que você estava pensando do vídeo, peço para apertar aqui no like e se inscrever aqui no canal, que eu vou trazer mais conteúdo sobre perícia judicial. Inclusive, eu fiz outro vídeo que eu vou colocar na descrição e aqui nos cards, em que eu falei quanto é que dá para ganhar como perito judicial. E aí, nesse caso, eu mostrei 3 cenários hipotéticos de quanto é que daria para ser a remuneração de um perito realizando esses trabalhos.